Oiê, estamos aqui com mais um episódio do podcast Egrativê e hoje a gente vai falar sobre autoridade. Sim, a gente tem muito esse jargão no mercado que você precisa construir autoridade para vender, aí fica assim, o que é autoridade? Eu vou tirar o meu certificado de autoridade e tal, não sei o quê. Bom, e não é isso. Bom, pensa alguns exemplos assim, você precisa operar o seu joelho. Com quem que você vai operar o seu joelho? Se imagina que tem um médico que você vê ele na internet, e aí tem várias pessoas falando que elas operaram o joelho com ele, e aí depois que elas operaram o joelho com ele, foi 100%, e aí tem vários vídeos dele na internet, ele falando coisas do tipo assim, nossa, um dia uma pessoa importante da minha família morreu, e mesmo assim eu fui lá e tive que operar o joelho do José, e aí aparece o José falando, nossa, eu nem acredito que uma pessoa da família desse cara morreu nesse dia, porque ele operou meu joelho ficou perfeito e tal, aquela coisa toda. Então, esse cara, provavelmente, ele vai ter muitas pessoas querendo operar o joelho com ele. Isso se trata de consistência na sua performance, independente da situação, e de você ter resultados comprovados com aquilo que você faz e de você gerar a transformação para a pessoa. No caso do médico que opera joelho, seria um paciente que está com o joelho zerado. E às vezes as pessoas falam assim sobre produção de conteúdo. Ah, mas é muito difícil eu produzir conteúdo. Porque você gera autoridade para você mesmo à medida que você cria conteúdo de valor para as pessoas. E isso seria a mesma coisa que o cara que opera joelho falar, hoje eu não tô no mood de operar esse joelho, sabe? Não tem essa, o cara é profissional, ele estando no mood, não estando no mood, estando afim, não estando afim. Você não quer operar o seu joelho com um cara que só opera o joelho no dia que ele tá no mood, no dia que ele tá afim, no dia que não sei o quê. Você quer operar o seu joelho com um cara profissional. E na sua profissão, qualquer que seja ela, você tem que se mostrar profissional. E o melhor jeito de se mostrar profissional é você ter consistência na geração de valor. A outra parada é você entender em que lugar que você está posicionado no seu mercado. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, quem é você na fila do pão? Então, independente do lugar da fila do pão que você tiver, você pode ir avançando nessa filinha aí. Ellen, como que você acha que é o melhor jeito para a pessoa que está lá no finzinho da fila do pão começar a dar seus primeiros passos para construir autoridade? Primeira coisa é documentar a jornada, né? Documentar a sua própria jornada. Então, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é assim, eu preciso criar um script, um texto, tenho que gravar o vídeo bonitinho e tal. Antes de você pensar nisso, como você pode mostrar para as pessoas os seus próprios bastidores, né? O que você faz? E a forma que a gente tem mais simples e mais natural, na verdade, né, de fazer isso, de trazer essa autoridade para o digital, é justamente documentando. Eu fiz isso, né, foi assim que eu trouxe autoridade para a Ellen Salomão no mercado. Porque a partir do momento que eu decidi falar para pessoas que queriam abrir suas agências, foi mostrando a minha própria agência. Pra quem não sabe, a Ellen Salomão é ela mesma, tá? É tipo, tem o Edson e tem o Pelé e tal. Enfim, e aí, o que eu fazia, né? Eu mostrava o meu dia a dia. Eu mostrava fechando parcerias, eu mostrava quando eu estava estudando, eu falava que eu estava construindo uma agência de lançamentos. Não necessariamente eu tinha resultados enormes com a minha agência, tá? Então, eu comecei a gerar conteúdo e trabalhar a minha autoridade no mercado muito antes de ter um 6 em 7, por exemplo, né? Antes de fazer R$100 mil em venda em 7 dias. Eu já mostrava o que eu estava construindo. Então, tem muita gente que negligencia isso. E eu vejo também quem vai fechar uma parceria com o especialista não observa isso, né? Não observa se o especialista, ele tem resultado de verdade para mostrar os próprios bastidores. Eu acho que esse é o primeiro ponto, documentar a jornada. Outra coisa que ajuda na construção da autoridade é você falar para o público certo. Eu acho que o fato de nichar te protege. Então, no seu caso, que você foi falar para agências de lançamento, eu acho que isso facilitou muito, porque se a pessoa não queria ter uma agência de lançamento, não tinha por que ela te seguir. Total. Então, eu acredito que o seu público que passou a te acompanhar foi um público muito qualificado. E às vezes acontece da pessoa tentar falar de tudo, sabe? Assim, fica aquela coisa de que se você tenta conversar com todo mundo, você acaba que não conversa com ninguém. O Mark Manson tem aquela frase que eu acho muito legal, que ele fala assim, para você parecer incrível para um grupo de pessoas, tem que estar disposto a parecer um idiota para outro grupo.
E isso é uma maneira de você realmente se posicionar. Isso aconteceu comigo, porque quando eu comecei a falar para agências, eu recebi muitos comentários de que isso, agência, que besteira, não, agência nada a ver. E eu falei, não, futuro é das agências, eu realmente acredito nisso, né? Então, faz muito sentido. Isso foi muito legal. Outro jeito de você fazer isso, que foi o jeito que eu fiz no começo, antes de eu produzir conteúdo, assim, de ter o meu podcast, meu canal, não sei o quê, eu ficava colocando nos stories os livros que eu tava lendo e eu ia grifando, assim, as coisas que eu ia grifando. E as pessoas, só delas verem a curadoria dos livros que eu tava lendo, o que eu tava colocando ali como ideia, o que eu tava grifando, e os resultados que eu tinha com o meu negócio, isso já ia mostrando para as pessoas quem eu era, o que eu acreditava, as coisas que eu acreditava que eram importantes. Por exemplo, mesmo o Steve Jobs, qual que foi a propaganda mais famosa da Apple? Foi o Think Different, que era o quê? Um compilado de quem eram os heróis do Steve Jobs. Então aparecia lá o Gandhi, o John Lennon, o Muhammad Ali, muita gente legal que eram pessoas de quem o Steve Jobs era fã. E ele quis fazer uma comunicação do tipo assim, se essas pessoas estivessem aqui, elas usariam o Mac, elas usariam o Apple. E isso também fala sobre você, os livros que você lê, o que você acredita, as pessoas que você anda, tudo isso está incluso na sua comunicação, tudo comunica quem você é. Total. E eu acho que um outro ponto também é a consistência. Então, a gente sabe que a construção de autoridade não é uma coisa do dia para o outro, né? Não é assim, eu vou começar a gerar conteúdo, daqui a um mês eu já vou ser autoridade no meu nicho. E o mercado, ele reconhece quem tem consistência, quem tá ali jogando o jogo diariamente e fazendo. Então, se a gente olhar a jornada dos nichos, enfim, das pessoas que têm grandes autoridades hoje, a gente vai entender que elas não vieram ontem, elas não começaram há 6 meses atrás, né? Elas começaram há anos atrás. Então, entender também que existe um caminho a ser percorrido no longo prazo, né? E que quanto mais consistência você tiver e somado a tudo isso, né? É você mostrar os seus valores, é você documentar a sua jornada, é você mostrar seus bastidores, os seus resultados, porque a gente não pode esquecer que a autoridade precisa de resultado, né? É como se fosse o embasamento, assim, né? Não dá para você querer ser autoridade no seu nicho se você realmente não entrega resultado nele. Então, é uma soma de várias coisas que, com o tempo, você vai alcançando isso. É uma construção, né? E também é muito importante você entender em qual nicho você tá, porque nichos diferentes valorizam KPIs, assim, diferentes, né? Tem indicadores de performance diferentes. Total. Então, vamos supor, se você é um pesquisador, a sua formação acadêmica vai contar muito. Se você é um médico, sei lá. É muito diferente um médico que estudou em Harvard do que um médico que estudou na faculdade da esquina, sei lá, por exemplo, né? Se você trabalha com marketing digital, conta muito mais quanto você faturou do que o seu background acadêmico. Eu, por exemplo, nunca fiz faculdade de nada. E isso nunca me impediu de vender muito dentro do meu nicho de marketing digital. Então, sei lá, se você trabalha com preparo físico, alta performance, o seu próprio físico vai contar muito, né? O quanto você aguenta ali fazer com o seu próprio físico vai contar muito. Então, para cada nicho, são coisas diferentes que contam. E eu vejo que, às vezes, tem pessoas que estão num nicho e querem usar coisas que valem para outros, mas não valem para esse. Por exemplo, uma vez um cara me escreveu, assim, alguma coisa do tipo na internet. Você nem tem faculdade de marketing digital e tal, e não sei o quê. E sei lá, o cara tava trabalhando numa empresa ganhando R$2.000 por mês, sabe? Tipo, tudo bem, assim, não tô falando de maneira pejorativa que uma pessoa que trabalha ganha R$2.000 por mês. Mas ele tava querendo, tipo, falar que o que eu tava fazendo não valia porque eu não tinha feito faculdade, sendo que eu mesmo não tendo feito faculdade tinha conseguido muito mais resultado do que a maioria das pessoas que tinham feito. Então, para cada nicho, uma coisa diferente vai ser valorizada. Então, por exemplo, esse cara que estava falando disso, ele nunca vai conseguir ter o mesmo reconhecimento que eu tive dentro desse mercado de marketing digital, fazendo um mestrado, um doutorado, não sei o quê. Ele vai conseguir ali no campo de batalha. E para cada nicho, uma coisa é mais valorizada do que a outra. Então você tem que entender o que vai ser valorizado no nicho de atuação que você tá e buscar se qualificar naquilo.
E aí eu gosto de reforçar também que você não precisa ficar preocupado com o concorrente ou com a autoridade das outras pessoas no mesmo nicho, né? Então tem muita gente que tem esse medo, mas eu vou entrar num nicho que já tem uma pessoa que é grande ou já tem muitos concorrentes. Então assim, primeiro que a gente está vivendo uma época incrível aonde cabe todo mundo, né? Nenhum nicho hoje está saturado, nenhum nicho está de tal forma que não dê para outras pessoas performarem tão bem. Então, é muito mais um jogo, uma disputa com você mesmo todos os dias, né? E precisa também ter uma mentalidade forte, porque às vezes você quer construir essa autoridade, você quer crescer, mas você fica olhando tanto ali para o concorrente que você vai ficar com medo, você vai se bloquear, você não vai conseguir, né, Sim, performar como você deveria. eu acredito que isso tem muito a ver pelo fato da gente viver no mundo do patriarcado, que é tipo essa parada que pra um ganhar, o outro tem que perder. E eu acredito muito que a gente tá girando o mundo pra outro lado, que você tá correndo sempre a sua própria raia e que, na verdade, essas pessoas que são, sei lá, entre aspas, seus concorrentes, eles podem muito bem ser os seus parceiros de jornada. Então, eu já divulguei várias vezes o produto da Helen nas minhas mídias sociais, e sendo que ela é talvez uma concorrente, porque ela tem outra coisa que faz a mesma coisa que eu, uma outra empresa faz a mesma coisa que eu. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que é muito melhor você cooperar do que você competir. Então, se eu ficasse recusando ela, por exemplo, ficasse assim, não, ela tem uma agência, então não quero que ela participe das minhas coisas, não sei o que e tal. Eu perderia várias oportunidades de crescer como profissional, crescer como pessoa também, e ganhar mais dinheiro também, na verdade. E uma dessas oportunidades é a própria Grativer, né? E quando o Vinhas me convidou para fazer o projeto da nossa mentoria juntos, foram 2 pessoas no mercado que poderiam ser concorrentes, mas que agora são parceiras. E o nome da nossa mentoria é Egrativer, porque a minha empresa se chama Egratitude e a empresa da Ellen se chama Agência V. Aí por isso que ficou Egrativer. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre quando a gente vai abrir uma nova turma da Egrativer, e se você quiser ser mentorado por nós e construir essa autoridade do nosso lado com a nossa orientação personalizada, entre no nosso site www.egrativer.com.br e você vai ser informado em primeira mão assim que a gente abrir vagas para nossa próxima turma. É isso aí. Tamo junto.